Graça te damos nesta noite, uma noite de agradecimentos por todo esse movimento deste dia, um movimento a favor a cada um de nós, por isso estamos aqui. E é sempre nessa alegria, Pai, que nós iniciamos o trabalho desta noite em nome de Jesus. Os agradecimentos, Pai, são pelos livramentos, são pela provisão, pela saúde, pela essa guarda, esse cuidado que o Senhor está tendo conosco a cada dia, em nome de Jesus. E esse momento, Pai, de tanta importância, que é tão valoroso, é tão grandioso para nós, que é podermos, reunidos em nome de Jesus, nos alimentarmos espiritualmente. Que nesta noite esse estudo, Pai, seja direcionado, seja ensinado, seja doutrinado pelo Espírito Santo de Deus. Pelo seu Santo Espírito, Pai. Porque nós sabemos que nós dependemos totalmente da ação, do mover espiritual, para que nós compreendamos e possamos viver esta palavra no nome de Jesus. A cada um que entrar por essa sala, Pai, que seja tocado nesta noite, para que esteja ligado e receba do Senhor este ensinamento. No nome de Jesus. Amém. Antes de entrarmos propriamente dito no Êxodo 17, vamos relembrar algo do Êxodo capítulo 16. Nós tivemos a murmuração do povo por falta de comida. Então Deus providenciou o maná, o pão que cai do céu, e providenciou as codornizes. As aves, o maná caía de manhã e à tarde o arraial era tomado por essas codornizes, que era a carne deles. De manhã, maná, e de tarde vinha a carne por meio dessas codornizes para alimentar o povo. E que fique registrado que o maná, ele era uma medida igual para todos. Não tinha ninguém melhor nem pior. A medida era igual para todo o povo. Podia ser o povo de havia informação, podia ter os príncipes, podia ter os anciões, aqueles que se destacam, né, que já vão criando sua liderança. Mas para todos era a mesma medida. Todos iguais perante ao Senhor. Amém? E hoje a murmuração continua. Só que hoje eu vou começar murmurando por causa de quê? De água. Capítulo 17, versículo 1. Êxodo, capítulo 17, versículo 1. Amém? Amém. Podemos começar? Amém. Amém. A jornada pelo deserto de Sim e a falta de água. Depois toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim pelas suas jornadas, segundo o mandamento do Senhor, e acamparam em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Vamos ao nosso mapa, que nós vamos acompanhando a caminhada deles, segundo a vontade de Deus.
o obreiro, o Breno, vai disponibilizar o mapa para nós nos localizarmos. Então, o povo sai do 6, do Sim, né? Deserto de Sim, agora vão para Refidim, no 7. Eles vão chegar aí, e segunda parábola vai declarar não há água para o povo beber. Então eles vão murmurar. Nos localizamos aí no mapa? 2. Então contendeu o povo com Moisés e disse: Dá-nos água para beber. E Moisés lhes disse: Por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Então, o Moisés já deixou bem claro lá atrás, quando vocês me questionam, quando vocês contendam contra mim, na verdade vocês estão indo contra Deus. É aquilo que nós vimos semana passada, a incredulidade desse povo. Agora, quando fala, amados, em contenda, realmente eles vão para cima de Moisés e até tentam apedrejar aqui. Moisés está sob a guarda, sob, né, a liderança de Deus, mas eles vão mesmo para confusão, é confusão mesmo, contenda. E eles vão para questionar e muitas vezes até para a parte física. É que o Senhor guarda Moisés. E eles tentam, muitas vezes vão tentar até apedrejar Moisés, até ele mesmo. É contenda, é briga mesmo. 3. Tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse: Por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede, a nós e aos nossos filhos e ao nosso gado? E sempre lembrando que quando o Egito representava o mundo, eles saem do mundo, eles são libertos para começar uma nova vida com o Senhor. Isso acontece também muito nas conversões. A pessoa, nos convertemos e qualquer dificuldade a gente começa a olhar lá para trás. Poxa, mas lá atrás era melhor, lá eu podia fazer isso, lá eu podia agir dessa maneira, aqui eu não posso fazer nada, e começa as murmurações. Então, a referência lá atrás, eles eram escravos. Como é que pode estar? Mas é o quê? Incredulidade. Não crer. Isso acontece no nosso dia a dia, na nossa caminhada. Saímos da prisão, dos cárceres espirituais, das prisões, das masmorras espirituais, e quando nós estamos no caminho do Senhor, qualquer problema que tem, começa a olhar para trás o que lá podia, o que não podia. 4. E clamou Moisés ao Senhor, dizendo: Que farei a este povo? Daqui a pouco me apedrejarão. Viu? A contenda era um caso sério mesmo. Eles vinham para cima de Moisés não para decidir. A cobrança era toda em cima de Moisés. E quando eles cobram Moisés, cadê a fé? Cadê o crer? Deus, né? Deus vai ficando triste com isso, mas ele é misericordioso. A misericórdia dele, a vontade desse povo acertar é muito grande. E supera, né, todas essas falhas, esses momentos de desespero. E o Senhor vai trabalhando neles. 5. Então disse o Senhor a Moisés: Passa adiante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel, e toma na tua mão a tua vara, com que feriste o rio, e vai. O Senhor vai. Moisés clamou ao Senhor, disse que ele estava até correndo risco de vida, ser apedrejado. O Senhor está vendo tudo, ele presente, estava no comando, sempre está no domínio. E instrui a Moisés que ele leve os anciões como testemunha. Então, diante dos olhos dos anciões como testemunha, o que vai acontecer. 6. Eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha, em Herode,
E tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim o fez, diante dos olhos dos anciãos de Israel. Isso. Deus manda ele ferir. Vai lá com ferir. Ferir é o quê? Bater, né? Bate na rocha. Fere a rocha e a água vai sair. 7. E chamou o nome daquele lugar Massã e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel. E porque tentaram o Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? De tudo que o Senhor vem fazendo, eles ainda perguntam isso. Né? A insegurança da pessoa é grande. A falta de fé realmente. E esse lugar vai ser chamado, por causa da contenda, Massá. Por causa da contenda. Só que nós temos um fundamento espiritual que a palavra vai declarar mais à frente, né? Que na verdade essa rocha era Jesus. Vamos lá em 1 Coríntios 10:4, para nós entendermos esse fundamento espiritual. Jesus está sendo o quê? Alicerçado. A rocha é Jesus. E Deus manda bater na rocha. 1 Coríntios 10:4. Primeira carta à igreja de Coríntios 10:4. Nós já passamos por aqui. Amém? Amém. Lá no 10:2. E todos foram batizados, e Moisés na nuvem no mar. Então, quando eles passam no Mar Vermelho, nós já vimos que todos eles foram batizados. Isso é o quê? É o fundamento espiritual do batismo, hoje em dia, para servir a Jesus. Temos de ser duas ordenanças, batismo e Santa Ceia. Então, todo aquele povo passou pelo Mar Vermelho, sendo batizado para começar a iniciar uma nova vida com Deus. E todos comeram de um mesmo manjar espiritual. Isso. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. A pedra era? Cristo. Era Cristo. A pedra, amados, Jesus. Mateus 21:42. Não deixa dúvidas que a água, eles comeram do mesmo maná, o pão que caiu do céu, que é Jesus, espelha, né, o pão que cai do céu e alimenta. O nosso alimento hoje é o pão que caiu do céu, aqui é o nosso alimento espiritual. E a rocha, a água, também simbolizava Jesus. Mateus 21:42. A pedra é Jesus. 21:42. Pode ler, missionário. Disse-lhe Jesus: nunca leste nas Escrituras: a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça do ângulo. Pelo Senhor foi feito isso, e é maravilhoso aos nossos olhos? Isso. A pedra. Ele não foi. Quem era o responsável pela obra de Deus? Não era o sacerdote do templo? Jesus foi rejeitado, a pedra foi rejeitada. Só que é uma pedra angular. O que é uma pedra angular? É uma pedra de sustentação. É a pedra que, sobre uma edificação, a pedra angular é que segura toda aquela edificação. É a pedra que sustenta. Então Jesus é a pedra. Que hoje em dia toda a obra de Deus está sobre ele, sobre a pedra angular que é Jesus. A pedra de fundamentação, de sustentação é Jesus.
João 4:11. O encontro com a mulher samaritana. Isso é a confirmação que a pedra é Jesus. Quatro 11. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: Qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Qualquer que beber água, e declara para a mulher samaritana, qualquer que beber dessa água desse povo terá sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Jesus, a rocha, a água que jorra para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Então, o alimento, o maná, pão que cai do céu e as águas, o próprio Jesus, que alimenta e que mata a sede. Uma sede de quê que o ser humano tem? Fundado no pecado, a iniquidade, tem sede de quê? Sede de libertação, sede de vida, de mudança, de transformação. E só quem pode matar essa sede da alma é quem? Está fundamentado lá no livro de Êxodo e confirmado mais à frente, nos evangelhos, nas cartas. Jesus. Por isso que é muito difícil as pessoas conhecerem Jesus se eles não virem aqui atrás, se eles não buscarem o fundamento de Jesus. Ele alimenta, o alimento é tudo com ele, parte dele. E o que é o alimento? Os ensinamentos. É aqui, ó, ensinamento. A pessoa que serve a casa de Deus, o reino de Deus, ela tem o alimento, tem que buscar o alimento aqui, as respostas aqui. Senão ela fica escutando o que o homem está falando, tomando direção de homem. Então, tudo, a gente tem que entender que aquele povo, ele dependia para comer. Estavam no deserto. O maná que caía. Dependiam do quê? Do alimento, da água que era provida por ele. Depende, nós dependemos totalmente de Jesus. Isso que a gente tem que colocar na nossa consciência e para caminhar, para conseguir êxito nessa caminhada. Nós dependemos totalmente de Jesus. É isso que o livro de Êxodo quer colocar. A dependência a Deus. E agora nós dependemos totalmente. Depois do sacrifício, nós dependemos totalmente de Jesus. Não tem outra maneira. Nós estamos vendo aí, o momento apertando, nós estamos dependendo de quê? Estamos pela misericórdia de Deus. Dependendo de Jesus. Amém? Êxodo 8. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Pelo que disse Moisés a Josué: escolhe os homens e sai, e peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. Então vamos entender aqui, vamos ver quem são esses amalequitas. Eu vou pedir para o obreiro, disponibilizar essa segunda imagem dos amalequitas, para nós entendermos quem é esse povo.
A cada povo que for aparecendo, cruzando no caminho do israelita, nós vamos procurar entender. Aí nós temos a árvore genealógica de Abraão. Nós temos lá em cima o Terá, que é o pai de Abraão. Aí vem Abraão, aí vem a esposa dele, as concubinas. Aí Abraão, de Sara, veio Isaac. De Isaac, né? Isaac vai casar com Rebeca. E desse casamento de Rebeca com Isaac vão nascer 2 filhos, Jacó e Esaú. Jacó vai dar origem às 12 tribos israelitas. E Esaú vai dar origem aos edomitas, porque quando Esaú perde a progenitura, ele é chamado de Edom. A palavra vai declarar que ele vai ser chamado de Edom, então ele vai dar origem aos edomitas. E o neto dele, né, da descendência de Esaú, vai dar origem aos amalequitas. Os amalequitas, eles, durante essa caminhada do povo israelita, eles vão ser sempre contrários ao povo israelita. Nós vamos cruzar, né, nessa caminhada que nós estamos com o povo israelita, vamos cruzar muitas vezes com os amalequitas. E sempre contrários ao povo de Israel. Bom, vocês compreenderam aí a descendência? Viram Isaac, Jacó, e Esaú. Agora volta lá naquele primeiro mapa, por favor, Breno. Esse povo, eles seriam, como são chamados, os beduínos. Eles são um povo nômade. Eles moram justamente, segundo os historiadores, nessa faixa aí, ó, do deserto entre Beceba e o Sinai, justamente onde eles estão chegando. Eles estão em Retifim, então essa linha azul é justamente onde esse povo transita, esse povo amalequita transita. Então eles ouviram que o povo egípcio sofreu uma grande derrota. Amém? Para esse povo israelita, eles foram sair lá do Egito, perderam os exércitos dele todo. Então esse povo vai crescer, então vamos atacar eles. Funcionava muito isso no passado. Um queria dominar o outro. Então vamos atacar logo o povo israelita antes que eles desenvolvam, né, um exército grande, fortaleza grande, e foram atacar ele bem no deserto aí em Refidim, esse povo amalequita. Então eles vêm com o exército deles todos, o povo de Israel pela primeira vez. Deus até agora sempre tinha defendido eles, né? E agora pela primeira vez eles vão ter de o quê? Lutar. Não esquecendo que, segundo Flávio Joséfo, quando o mar fecha, os egípcios todos se afogam, as armas deles vêm toda para a praia, e Moisés arma todos os homens, aqueles 600 mil, com as armas dos egípcios. Então eles vão combater, mas eles têm armamento também, né? Deus já tinha colocado, sabia o que ia acontecer na frente, eles já estão, né, armados para esse combate. Não tem aquela experiência de guerra, mas estão sob o comando do Deus Altíssimo, que é o mais importante. 10. E fez Josué como Moisés lhe disseram, pelejando contra Amaleque, mas Moisés, Arão e Hur subiram ao cume volteiro. Então a primeira vez que nós
estamos presenciando Josué. Josué, mais à frente, já no final da chegada à Terra Prometida, é ele que vai substituir Moisés. Então, como Deus trabalha, é o substituto de Moisés. Até agora não tem definição nenhuma que Moisés não entrará na Terra Prometida. Mas o seu substituto já está trabalhando. Deus trabalha dessa maneira, mano. É uma continuidade na obra dele, ele vai levantando, vai trabalhando. É o que acontece conosco. E ele, Josué, já está aqui e vai liderar o exército israelita nessa batalha. 11. E acontecia que, quando Moisés levantava sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava sua mão, Amaleque prevalecia. Então, Moisés, tanto que quando ele sai, ele diz que vai o quê? Levar essa vara que tem sido usada como poder de Deus. Deus tem usado essa vara para expressar o seu poder durante várias situações. Então Moisés leva essa vara, então ele toma uma posição. Há um consenso que essa posição que Moisés toma é uma posição de oração. Está clamando ao Senhor. Só que a batalha é longa. E a mão dele aí abre. Então, essa posição de Moisés é uma posição de clamar ao Senhor, de orar ao Senhor por tudo que está acontecendo lá embaixo. O povo está o quê? Pelejando contra o inimigo. Então ele toma essa posição, ele sobe num ponto mais alto, onde ele pode levantar as mãos dele e vão ajudar ele, para que ele fique com a mão nessa posição de oração. 12. Porém, as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso, tomaram uma pedra, a puseram debaixo dele, para sentar-se sobre ela. E Arão e Hur sustentaram as suas mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. Não. Essa posição de Moisés, o povo prevalecia, a mão descia, caía. Então, eles foram segurar a mão de Moisés nessa posição e a vitória Deus deu vitória ao povo. A Bíblia não declara isso, mas segundo Flávio Joséfo, segundo ele, segundo o historiador Flávio Joséfo, aconteceu uma coisa aqui impressionante. A Bíblia não está isso, mas ele, como historiador judeu, ele vai declarar isso aqui. Eis qual foi o fim desse combate, ele exaltou de tal modo o ânimo dos israelitas que eles julgaram que para o futuro tudo lhes seria possível. Por quê? Porque os homens, esses amalequitas, vieram em grande quantidade, vieram com os carros deles, vieram com um exército pesado, eles se organizaram, não vieram só os amalequitas não, chamaram vários, chamaram outros também, outros povos para combater também, não vieram só eles não. Então eles vieram em grande número, né, muito maior que os israelitas, e com armamento, né, pesado que o povo israelita não tinha. Aí vai declarar aqui: Moisés ordenou que despojasse o morto e reunisse as armas daqueles que haviam fugido. Em seguida distribuiu recompensas, né, porque eles venceram. Aos que tinham distinguido ao grande efeito, louvou publicamente o valor e o procedimento de Josué, ao qual todo o exército prestou ao mesmo tempo. Josué que comandou essa campanha, por meio de aclamações, glorioso testemunho e a sua virtude. Porém, o mais extraordinário dessa grande vitória foi o fato de não custar a vida a um só israelita. Ele declara que não morreu ninguém. Embora a carnificina entre os inimigos fosse notável. Do outro lado morreu todo mundo. Grande parte morreu. De modo que não se podia contar os mortos. Segundo ele, não foi perdida uma vida israelita nesse combate. E do outro lado não se podia contar os mortos, de tão grande eram. É forte, né, amados? Saíram para pelejar debaixo da ordenança de Deus.
obedeceram a vitória. Vitória grande. 13. E assim Josué desfez a Amaleque e a seu povo a fio de espada. A espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória no livro e relata-o aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque debaixo dos céus. Aqui também nós vamos começar a ver conviver com outra revelação. Hoje, nos dias de hoje, com a geografia bíblica, a bibliografia, né, a arqueologia bíblica, muitos estudiosos, historiadores afirmam que não foi Moisés que escreveu o Pentateuco, esses 5 primeiros livros. Pela maneira da diferença, né, de linguagem entre os livros, eles acham impossível Moisés ter escrito isso. Então vamos nos colocar como os cristãos toda vez que falarem isso para um de nós. Né? Então, como cristãos, como servos de Deus. Em primeiro lugar, Moisés, ele tem um ministério de nascer até 40 anos de idade, ele ficou aonde? No Egito. Ele aprendeu. Quem dominava a parte escrita? Os egípcios. Então Moisés aprendeu tudo isso na corte. Ele foi tratado, criado como rei Moisés. Então ele aprendeu toda a escrita, tudo isso foi ensinado a Moisés. Nessa primeira fase do ministério dele até 40 anos, quando ele foge. Não é isso? Por matar um egípcio. E passa mais 40 anos cuidando de ovelhas. Deus bota ele cuidando, aprendendo como se cuida de ovelha. Para voltar com 80 anos, para tirar o povo do Egito. Então Moisés dominava totalmente essa parte escrita. Isso está declarado aqui na Bíblia e foi trabalhado na corte, ensinado na corte egípcia. Então nós vemos aqui. Então disse o Senhor, então é Deus que está dizendo, então é Deus que está inspirando ele. É o Espírito de Deus. Então disse o Senhor a Moisés, escreve isto para a memória no livro, é bem claro. Então quem escreveu esse livro? Moisés. Deus, nós vamos começar a ver, Moisés escreve isso. Moisés foi ele que escreveu. Deus vai dizendo para ele escrever. Então Moisés vai escrevendo tudo o que acontece. E o livro de Gênesis, óbvio que o Espírito Santo, apesar de Moisés não estar no livro de Gênesis, não ter vivido como ele está vivendo agora, logicamente o Espírito deu como deu para Paulo, inspirou como inspirou Paulo, inspirou todos os outros, os evangelhos, não foram inspirados pelo Espírito Santo, é a mesma coisa a Moisés. Tirando Gênesis, Moisés vai viver daqui para frente, vai conviver com os fatos e ele vai escrever. Então, quando perguntarem a nós cristãos, quem escreveu o Pentateuco? Os 5 primeiros aí, Moisés. Sem dúvida nenhuma. Sem ter dúvida nenhuma. Moisés escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia inspirados por Deus. Sob a ordem de Deus. Amém? 15. E Moisés edificou um altar e chamou o seu nome. O Senhor é minha bandeira. E disse, porquanto jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Haverá guerra, então declara o Senhor é a nossa direção, o Senhor e declara guerra aos amalequitas. Como eu falei, o povo de Israel daqui para frente, eles não foram exterminados os amalequitas não, tá? Eles vão continuar, mais à frente vão ter fatos decisivos na vida de Israel e quem vai estar é justamente esse povo amalequita. Eles não foram exterminados. Eles conseguiram uma parte deles se evadir e fugir. Amém, amados? Amém.
Então essa grande vitória sobre o povo amalequita, em destaque ao aparecimento já de Josué como general, né, liderando o exército, as estratégias, recebendo as estratégias do Senhor para o combate. E será justamente Josué que vai substituir Moisés, porque Moisés não vai entrar na terra prometida. Amém? E justamente Moisés não vai entrar na terra prometida, justamente porque mais na frente, lá em Números, né, vai pedir para ele falar com a rocha. Deus vai falar assim para ele: Moisés, lá em Números 20, vamos adiantar só para ver, porque essa passagem nós vamos ter número 20 para nós encerrarmos nesta noite. Vamos lá em Números. Levítico, Números, capítulo 20. Vamos só adiantar, porque para nós registrarmos lá no 28, 27. 20, capítulo 7. Número, capítulo 20, versículo 7. Aí Miriam morre, aí no 20. Miriam também é desobediente. Miriam vai morrer aí no 20. E aí no 7. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão, e falai a rocha perante os seus olhos, e dará a sua água. Assim lhes tirarás a água da rocha, e darás a beber à congregação e a seus animais. Da mesma maneira, aqui, onde estamos no Êxodo, Deus manda ferir. Por que ele fere a rocha? Porque a rocha é Jesus. Simboliza o quê? O sacrifício de Jesus. Jesus é ferido. É ferido para quê? Para ele ressuscitar e a água da vida eterna jorrar por ele. Então, por isso que Deus fere em Êxodo de Jesus. Simboliza o quê? A ferida, né? O sacrifício dele, para que dele se abrisse a água da vida, a água viva que jorra para nós, cada um de nós hoje em dia. A água da vida eterna para cada um de nós. Agora aqui, já em número, Deus pede o quê? Moisés, fala com a rocha, porque já aconteceu, não precisa mais bater na rocha. Deus já consumou, o fundamento espiritual já foi feito aqui, no Êxodo. Então era para o quê? Moisés falar com a rocha, por favor, Deus está pedindo que jorre água dessa rocha, que é Jesus. Para ele falar com a rocha, ele vai lá e... Olha como ele fala. Toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão, e falai a rocha perante os seus olhos. Isso. Fala com Jesus. E dará a sua água, assim lhes tirarás a água da rocha, e darás a beber à congregação e aos seus animais. Vai. Então Moisés tomou a vara de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. E Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha, e Moisés disse-lhes: Ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos águas desta rocha para vós? Cheio de rancor Moisés aqui, né? Ele está falando com o povo, seus rebeldes, cheio de rancor. Nossa. Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara. E saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais.
E o Senhor disse a Moisés e a Arão: Porquanto não me crestes a mim para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não metereis esta congregação na terra que lhes tenho dado. Isso. Mais uma vez murmurando, não entra Moisés, porque Deus deu uma ordem para ele falar com a rocha. Ele vai cheio de rancor, porque já o povo toda hora murmurando, e ele pegou e... Então Deus, para me santificar, por quê? Era a vara que Deus sempre usava, então a água tinha de jorrar. Então Deus, para santificar diante do povo, deixou que a água saísse. Mas também vocês não vão entrar na terra prometida, pela desobediência. Entendeu, amados? Então, a rocha é Jesus. E Moisés não entra na terra prometida justamente por esse episódio aqui. Por ele bater, aí sim, para ele ferir Jesus de novo. Quando Deus não mandou fazer isso. Amém? Amém. Essa noite vamos parar por aqui.